É aqui em Cabedelo que começa a rodovia Transamazônica, que corta o Brasil de leste a oeste. Localizada numa península entre o Oceano Atlântico e o Rio Paraíba, Cabedelo é geograficamente estratégica para a atividade marítima e portuária com relação ao país. A cidade possui o principal porto da Paraíba, sendo este um dos mais importantes da região nordestina. E agora a gente conversa um pouquinho com o seu Carlos, que trabalha de estivador aqui no Porto de Cabedelo, para entender melhor como é essa cidade. Seu Carlos, primeiro me fala como é a atividade de estivador. O que é que o senhor faz na prática? Na prática é o seguinte, a atividade de estivador em si, não só em Cabedelo, mas em todo o país, de maneira geral, é trabalhar nos porões e nos convés dos navios, na carga e descarga dos navios. Na carga e descarga. Então quer dizer que chega um navio como esse aqui, faz a atracação e os estivadores é que vão descarregar ou carregar esse navio. Corretamente, que é uma atividade que é regulamentada por uma lei específica para a estiva e que só os estivadores habilitados, profissionalmente falando, é que tem essa competência de fazer esse trabalho, que é um trabalho que requer não só qualificação profissional, de uma maneira geral, porque são muitas funções. Estivador, quando fala estivador, se pensa numa função, mas não. Tem várias funções, como por exemplo, desde o contramestre geral, que é quem diz, o mais alto escalão da questão da estiva, como também o de porão. E também todos os equipamentos possíveis e imagináveis a bordo são de responsabilidade dos estivadores. E o senhor trabalha nessa atividade há 26 anos? Corretamente. Do tempo que o senhor começou nessa atividade para hoje, como evoluiu a profissão? Olha, na realidade evoluiu bastante. Uma vez que, há tempos atrás, dos meus avós, dos meus pais também, essa atividade é uma atividade que era feita de uma maneira mais braçal, certo? Ou seja, exigia muito do estivador, ele tem que ter um determinado preparo físico para que ele conseguisse desenvolver seu trabalho. Hoje em dia, com essa questão do container, a carga paletizada, melhorou. E além do mais, os equipamentos hoje são muito mais modernos, isso facilita o nosso trabalho e fazendo com que essa operação seja uma operação de carga e descarga com maior rapidez, fazendo com que o próprio armador e os operadores fiquem satisfeitos com a operação. Preservando também a integridade física do trabalhador. O principal, que eu acho o seguinte, a partir do momento que você tem várias equipes trabalhando no ambiente de trabalho, um ambiente fechado, tem que ter a questão da segurança, é primordial. Porque se você não tem a segurança, o trabalho fica assim, comprometido. Então nós trabalhamos com muita gente a bordo do porão e você sabe que carga suspensa é carga perigosa. Sim. Então todos os pessoal de equipamento, que são operadores de equipamento, eles têm a responsabilidade e são pessoas já treinadas especificamente para aquela função e sabe que ali a bordo tem seus companheiros, são pai de família, precisa trabalhar para dar o seu sustento. Isso aí facilita, faz com que todos os companheiros trabalhem de uma maneira que seja plenamente segura. É extremamente importante essa segurança. Em relação à importância do Porto de Cabedelo, da atividade que é exercida aqui, para a economia da cidade, para a economia do estado, o que é que o senhor pensa? Olha, é extremamente importante. Quando fala em porto, a gente sabe que pelo menos 85% a 90% do PIB, né, do país, ele passa pelos portos. Por quê? Os portos hoje, os navios têm cada vez mais capacidade de levar o maior número de carga, ou seja, muitas vezes nós atracamos um navio aqui com 36 mil toneladas, tá certo? E esse navio ele leva aproximadamente, você vê como é rápido o manuseio, de 3 a 4 dias para ser descarregado. Então, para a economia, não só do município, como também para a economia do estado, é extremamente importante. Por quê? Porque na realidade gera renda, gera emprego e também gera de todas as formas a questão de eles pagarem toda a questão dos encargos, tá certo? Seja ele municipal, federal ou estadual. Então é extremamente importante para a economia, não só local, mas a nível estadual. Agora falando como cidadão, como alguém que vive aqui na cidade de Cabedelo, como é o dia a dia da cidade, como é que o cidadão se relaciona com o seu município? Olha, é extremamente importante essa convivência, tá certo? Porque eu acho que todo mundo ocupa seu espaço, cada um com seu espaço. E para nós, assim, essa questão de você procurar sempre preservar o espaço dos outros,
eu acho muito importante, que é uma questão de respeito. Então a gente hoje, particularmente em todo esse segmento da sociedade, nós não só somos conhecidos, tá certo? Por todos os demais segmentos, como também somos respeitados e o nosso trabalho é um trabalho que nos dá essa condição. E graças a Deus, quando falo em estivador, o pessoal já entende, principalmente para cabedelo, para aquelas pessoas que não entendem, como uma atividade que hoje, estivador é um trabalhador que ele não tem emprego, tá certo? Ele é sem vínculo empregatício. O que é que significa isso? Ele só ganha se trabalhar. Então, aquela questão, ele hoje é reconhecido, a categoria é reconhecida, com todos os direitos trabalhistas, sem dúvida nenhuma, mas antes nunca foi, não foi dessa forma. Então foi através de sindicato hoje, como estivador, enfim, conferente, bloco, vigia, entre os demais que vivem desse segmento, que nós conseguimos fazer com que hoje, não só cabedelo, como os demais portos, alguns que nós já conhecemos, ele tem essa atividade como uma atividade que nos traz renda e benefício para a própria, não só para a sociedade, como para a nossa família de uma maneira geral. Vamos caminhando aqui para a gente conversar um pouquinho mais, seu Carlos. Em relação, imagino que a importância do porto também na geração do emprego para o jovem, né? Para começar uma carreira. O senhor tem dados de como o porto abraça novos profissionais? Olha, na área portuária é bem interessante porque às vezes é muito limitado e restringe bastante. Por quê? Porque na verdade hoje é necessário fazer um concurso para entrar em um segmento de sindicato. Certo. Isso é uma questão não do porto, mas uma questão do próprio determinação do Ministério Público do Trabalho. E que hoje o sindicato ele tem a competência não de colocar como antigamente. Nossos pais era bem interessante. Eu, por exemplo, eu fiz estivador, meu pai, quando eu fazia 18, 20 anos, desde que houvesse uma vaga, ele me colocaria. Sim. Eu já tinha aquela vivência dele no dia a dia, então eu já estava mais ou menos ambientado com essa questão do trabalho em si, de que forma. Seu pai foi estivador também? Exatamente, aqui no Porto de Cabedelo. Porto de Cabedelo. Então isso aí pra gente é ótimo. Agora, com relação ao pessoal, os novos que poderão vir, né, futuramente, o mais importante disso tudo é que vem com qualificação. Hoje, todos os trabalhos, não só de estiva, como os demais, é necessária essa qualificação. Por quê? Porque cada vez mais nós estamos vindo navios super modernos, com equipamento de bordo, computador a bordo, enfim, que tem que ter essa qualificação para que você tenha, entendeu? Tenha como fazer uma operação segura, dentro do seu conhecimento, habilitado, tecnicamente falando. Isso aí ajuda bastante. E agora falando como cidadão cabedelense, morar nessa cidade, que sentimento tem o cabedelense em relação ao seu município, à sua cidade? Olha, morar em Cabedelo ainda é uma cidade assim, acolhedora, é uma cidade ainda, como diz, não digo do interior, porque realmente não é, mas é que hoje tem, você tem em si, que sempre está em determinadas situações seguro, entendeu? A cidade é uma cidade que hoje todo mundo conhece, uma cidade que tem aproximadamente 58 mil habitantes, uma cidade tão grande, e a gente hoje, como disse, nós conhecemos praticamente todo o pessoal, o ciclo vizinho, enfim, a gente tem essa pequena vantagem. Existe aquele clima amistoso de uma cidade do interior, mas ela é litorânea, ela é portuária. Correto, porque diariamente você está convivendo com tudo e com todos. Pessoas que vêm aqui nos visitar, enfim, como nós vamos visitar algumas cidades. E é extremamente importante esse intercâmbio, que assim, para a gente, para a nossa cultura, é extremamente importante. Você aprende com eles, como eles também aprendem com a gente, o nosso costume, enfim, a nossa culinária, que é muito importante. Nós temos aqui o pôr do sol em Jacaré, que é belíssimo, né? É uma das áreas que é uma referência, entre outros pontos aqui de turismo. Toda essa beleza natural da Mata Atlântica também. O Forte Santa Catarina fica aqui, né? Um forte, entendeu? Tudo isso aí é extremamente importante para a gente. Para mim é um orgulho ser cabedelense. Seu Carlos, muito obrigado. Um prazer conhecer Cabedelo através do olhar de quem trabalha aqui no Porto também. Obrigado pela entrevista. Obrigado, eu.